Bruno Rodrigues, ele vem na cota do me ajuda. Eu preciso voltar a jogar futebol, porque tem muito tempo que ele não joga, né, Popó? Exato. Tem muito tempo que o Bruno Rodrigues não faz. E, cara, ó, aí tirando a parte, né, tem gente que corneta, que parte já até pra outras coisas. Pra jogador de futebol ficar parado é uma... Cara, é o professor não poder dar aula, é a gente, jornalista, não poder falar e fazer as matérias, né, cara? Pro jogador de futebol é muito ruim. Mas o Bruno Rodrigues tem uma caminhada longa pra recuperar a condição dele de jogador de futebol, né, Popó? É isso, gente. O Bruno Rodrigues já chegou, né? Foi apresentado, já treinou. Hoje tem a coletiva dele à tarde. Mas já teve o anúncio, né? A oficialização, já tá treinando com os companheiros. Deve sair no vídeo, inclusive, hoje. No mais tardar amanhã. Vai pro jogo, vai pro jogo, pelo menos. Vai, né? Pro jogo, deve ser opção sim pro Tite. E aí nós temos a situação Bruno Rodrigues, que é o seguinte, vamos só pegar o contexto da trajetória, né? Bruno Rodrigues foi muito importante no Cruzeiro, na Série B e na Série A de 23, né? Um cara que ajudou o Cruzeiro num momento em que o Cruzeiro tinha uma limitação técnica muito grande. Ele, obviamente, não é um cara que você esperava que o Cruzeiro fosse buscar no nível atual de time que o Cruzeiro tem, mas é um cara que ele já conseguiu ajudar o Cruzeiro em outros momentos. Vai pro Palmeiras, faz um belo contrato com o Palmeiras, sofre uma lesão de LCA, né? Ou seja, uma lesão muito grave, muito né? Sinistra, muito né? grave muito mesmo. Difícil, um tratamento demorado. Fica, né, praticamente um ano longe de tudo por causa disso, e quando volta tem uma nova lesão ligamentar, dessa vez de patela, né? Que é a mesma lesão, inclusive, que foi a que o Caio Jorge teve quando estava na Itália. Então, assim, duas lesões gravíssimas que o tiraram de campo por muito tempo mesmo. E aí, cara, isso aí com certeza é azar, né? Isso aí não tem outra palavra se não for azar, porque ninguém quer estar machucado, ninguém quer ficar longe por um motivo desse que te impede até de caminhar normalmente. Ele teve muitos problemas. Mas ele se recuperou, ele voltou ao Palmeiras, ele chegou a fazer jogos no final do ano passado, completar algumas partidas no final do ano passado, fez gol, inclusive. Mas esse ano acabou não sendo aproveitado tanto pelo Abel, não estava nos planos do Abel, e o Palmeiras, o Pesolano que está no Inter tentou buscá-lo, é bom deixar isso claro, ele esteve ali perto de ir pro Inter, e acabou agora acertando com o Cruzeiro, como ele mesmo disse, ele ligou o Pedrinho, pediu para voltar, e o Cruzeiro entendeu que era um bom negócio. O que eu acho, tá, sobre esse retorno? Será que é por produtividade? Deve ser, né? É um empréstimo, né, gente? Então, não sei nem como é que vai ser. Mas o que eu penso de Bruno Rodrigues, tá? É uma ótima peça para compor elenco. E ponto. Ele é um bom jogador para compor elenco. Eu acho que ele pode ajudar... Só desculpa. Ele é um ótimo jogador para compor elenco, pensando no Bruno Rodrigues de 2026 ou no Bruno Rodrigues que sai do Cruzeiro em 23? Aí que tá. Porque assim, eu acho que ele não desaprendeu a jogar bola, sabe? Não, isso eu concordo, mas... O problema dele, todo mundo sabe que é assim, né? É a dúvida que existe se ele vai conseguir sobre a parte, parte física, se sim, ele vai conseguir voltar. Eu tô trabalhando com uma parte física. Eu tenho uma opinião diferente. Porque eu acho que se o Bruno Rodrigues ele consegue voltar a ser o jogador de 23, eu acho que é uma boa contratação do Cruzeiro. Bruno o problema, cara, que ele veio de onde? Bruno Rodrigues. Palmeiras. Não, quando ele sai pra vir pro Cruzeiro. Ele tava em Portugal. Aí depois ele vem pro Cruzeiro, ele joga a Série B com o Cruzeiro. E a Série A também. E a Série A também. E não foi bem na Série A. Ele foi melhor. Ele foi o melhor jogador do Cruzeiro. Cruzeiro. Foi quem salvou. Mas aí que tá o negócio. Mas o ataque era Wesley e Gilberto. Mas mesmo assim, ser o melhor daquele time não é uma grande vantagem. Mas do lado de Wesley e Gilberto não tem como fazer muito mais, não. Eu queria ver o Bruno Rodrigues desenvolver o futebol dele, igual eu teria a oportunidade de desenvolver no Palmeiras. Infelizmente, devido às lesões, ele não teve essa oportunidade. Cara... o Bruno Rodrigues, eu acho que ele não vem pra mudar o elenco do Cruzeiro, ele vem pra ser uma peça. Não, mudar não. Ele vem pra ser uma peça, já que o Cruzeiro não pode contar com o Sinisterra, né, que também não deve permanecer no Cruzeiro, deve ir embora no meio do ano aí, que encerra o contrato dele. Eu vejo assim, beleza, ótimo, ele vem, mas não vai mudar nada. Não faz diferença. Eu tenho alguns pontos aí que eu já conversando com alguns amigos, cara, que me deixa um pouco contrário a essa contratação do Cruzeiro. A primeira forma com que ela foi feita, né? A questão do Bruno ter ligado pro Pedrinho. Pedido a oportunidade. A informação foi do HG, não foi? Acho que foi do HG, mas ele mesmo já revelou, tá? Ele falou em entrevista. Ótimo. Então, cara, dele ter ligado pro Pedrinho, e aí o Pedrinho,
ser uma contratação do dono do clube, porque o cara ligou, sabe? Eu acho, cara, futebol, assim, a gente sempre fala na questão profissional, né? E isso é uma coisa que entra na parte mais sentimental do que profissional da coisa, né? Isso é um problema. Então, assim, eu já ficaria com o pé atrás. Mas assim, só pra complementar essa informação, teve a aprovação do Tite, tá? Teve a aprovação. Não, tudo bem. Mas aí, Popó, assim, só que é um problema que o Cruzeiro hoje tem muito grande. O Cruzeiro hoje tem problemas no seu elenco em relação a atacantes de lado de campo, principalmente por conta das lesões que teve, né, recentemente. Então, assim, o Cruzeiro precisava ir ao mercado contratar esse jogador, mas um jogador pronto pra chegar e ajudar. Não vou nem falar resolver, mas chegar e ajudar. Independente. O Bruno Rodrigues, ele chega pronto já pra ajudar o Cruzeiro? A gente não sabe, cara. Não, vamos lá. A gente não sabe, ele não tava jogando. Porque assim, ele ganhou, chegou a ganhar minutos com o Palmeiras esse ano. Não, sim, Popó, mas eu falo assim, só pra deixar claro. Pra jogar, o Bruno Rodrigues aguenta jogar 90 minutos? Ô Luiz, eu não sei, eu não posso te responder essa pergunta. E em que nível ele aguenta jogar 90 minutos hoje? Eu não posso te responder essa pergunta porque realmente assim, eu não sei. O Bruno Rodrigues, ele, além de tudo, né, era um cara muito rápido, era um cara que ele depende muito do corpo dele pra poder... Físico, tecnicamente, o Bruno Rodrigues nunca foi um craque. É um cara que ele conseguia aliar muito, exatamente. A primeira partida do Palmeiras da temporada, que foi Palmeiras e Portuguesa, ele atuou os 90 minutos. Tá. Depois disso ele fica no banco, o Palmeiras e Santos não entra. No Palmeiras e Mirassol ele atua por 57 minutos, ele começa a titular e sai no segundo tempo, 15 minutos no segundo tempo. Contra o Novo Horizontino ele entra ainda no primeiro tempo, atua por 61 minutos. Então assim, cara, eu não vou questionar aqui se ele está apto fisicamente ou não, essa informação eu não tenho. Até onde eu sei, ele não tem problemas físicos. Então ele passa a ser uma opção para quanto o Tite quiser. Se quiser começar a titular, se quiser entrar no segundo tempo, até então. O problema o Bruno Rodrigues, ele é um jogador, e para mim, por que essa contratação ela pode ser problemática, tá? Primeiro, por característica. O Bruno Rodrigues, ele é um jogador que ele tem uma característica muito peculiar de ponta, que é aquele ponta que ele vai na tentativa e erro. Ele é um cara que quando a bola chegar no pé dele, dificilmente ele vai tentar fazer uma jogada mais trabalhada, se aproximando de um meia, ou tentando, fazer alguma coisa mais complexa. Ele é um cara que vai tentar driblar, vai tentar abrir, vai pisar na área para tentar finalizar, que é o que ele gosta de fazer, ou achar uma boa assistência pro Caio Jorge. Eu acho que tecnicamente ele distou um pouco do que este elenco do Cruzeiro estava buscando, entendeu? É uma contratação que tecnicamente eu não enxergava fazendo. Esse para mim é um dos pontos dele. E o outro ponto precisa de mais. Independente dele, sabe? Concordo. Não é porque ele veio, não é porque ele não... Eu acho que independente disso, o Cruzeiro precisa de ir ao mercado, trazer mais um atacante de beirada com uma capacidade de chegar e aí sim brigar pela titularidade. Eu acho que o Bruno não chega brigando pela titularidade. Eu acho que hoje ele tá muito atrás, por exemplo, do Arroio. Se o Bruno Rodrigues chegar ao Cruzeiro hoje, o Bruno joga pela gente, esquerda. É muito fácil para minha leitura, é o seguinte. O Cruzeiro termina o ano passado, pensando em Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro termina o ano passado, 2025, disputando com o Palmeiras o vice-campeonato brasileiro, certo? Certo. Aí o Cruzeiro agora vai lá e contrata um jogador que estava recentemente, estava mais encostado, um cara que era reserva, segundo reserva do Palmeiras. E o Palmeiras aceitou emprestar, pagando parte do salário dele. Cara, esse cara não pode chegar ao Cruzeiro, ele pode até se transformar, tá? Se ele entra numa ótima fase, tem a melhor fase da vida dele, ele pode vir a ser titular do Cruzeiro. Agora, se ele chega no Cruzeiro, o cara que sai do... E assim, a gente... Aí você concorda comigo que você também já falou isso. Cara, quando um jogador sai do Palmeiras, normalmente dessa forma, o Palmeiras aceita emprestar, amigo? Não tem, a maioria... É porque ele não tá no nível... É porque ele não tá no nível de competitividade. Ele não tá no nível bom pro Palmeiras. E assim, se o Cruzeiro tava disputando com o Palmeiras, se ele não serve pro Palmeiras, ele não deveria servir pro Cruzeiro também. Exatamente. Então o Bruno Rodrigues, ele vem pro Cruzeiro pra ser recuperado. Pra mim, a análise é essa, sabe? O que a gente já viu, porque o Palmeiras tem um elenco muito grande, então realmente tem jogadores que estão lá que dão pra ser aproveitados. Quando o Palmeiras empresta jogador, cara, é porque ele já não tá dando. É um indício, sempre é um indício. O Abel tem uma leitura absurda, isso aí ninguém pode tirar do Abel. O Abel tem uma leitura absurda do elenco dele, e quando ele aceita emprestar um cara pra um time que compete com ele, que tá competindo com ele, é porque esse cara já não tá dando conta de competir em alto nível no nível que o Palmeiras joga. E isso eu concordo plenamente, isso é um fato.
Lá do Cruzeirão, Cruzeiro aí que treina hoje e amanhã, antes da viagem aí, para poder encarar aí a equipe do Pouso Alegre, lá em Pouso Alegre, pelas semifinais do Campeonato Mineiro, viu? E ontem, boas notícias pro técnico Tite. 3 atletas que estavam aí no departamento médico do Cruzeiro foram liberados e treinaram normalmente. Entre eles, um atacante aí que a gente esperava, né, que foi surpresa, pelo menos pra mim, que esperava aí que ele ficasse mais tempo no departamento de saúde e performance do Cruzeiro, mas em se tratando desse departamento de saúde e performance do Cruzeiro lá, a coisa é de excelência. Tá? Ontem, o Matheus Cunha, goleiro, o Kaique Kenji e o Vidia Real foram liberados e participaram de todo o treinamento que aconteceu no período da manhã na Toca da Raposa 2. O Kenji, ele que teve um estiramento, né, no ligamento do tornozelo após uma entrada lá naquele jogo contra o Mirassol, vocês vão se lembrar, inclusive, a gente rezou para que o pior não acontecesse, porque a princípio a imagem foi muito feia, o jogador que deixou o campo lá do Mirassol de muletas, enfim, mas está recuperado e está à disposição do técnico Tite por causa da competência do Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro. Como eu disse, além do Kenji, o Matheus Cunha, goleiro, e também o atacante Ney Servídia Real. Esses atletas passam a estar à disposição do técnico Tite aí pro final de semana. Lembrando que pro jogo aí do final de semana contra o Pouso Alegre, o Tite não conta apenas com o Matheus Henrique, ele que está suspenso, além, claro, dos outros atletas aí que seguem no Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro, que são eles, são 5, tá? O Jonathan Jesus, zagueiro, o Cauã Moraes, lateral, o Sinisterra, o Chico da Costa e o Marquinhos, esses 3 aí atacantes. Então, temos 5 atletas no Departamento de Saúde e Performance, outros 3 foram liberados, além deles aí também tem o Bruno Rodrigues, que deve ter o nome publicado no BID entre hoje e amanhã e passa também a ficar à disposição do técnico Tite. Pois bem, daqui a pouco então eu vou voltar, vou trazer mais detalhes aí dessa preparação do Cruzeiro. Hoje a imprensa vai estar na Toca da Raposa 2, vou explicar tudinho daqui a pouquinho, mas antes de me despedir, claro, eu tenho que deixar aqui aquele recadinho pra você, porque eu disse todas as informações do Cruzeiro, eu sempre trago em nome de Valoriza Car, afinal de contas, quem valoriza, protege. Então vá na minha dica, em Valoriza Car. E também Mapa do Carro. Venda o seu carro em até 60 minutos, mesmo se ele estiver com débito ou financiado. Verdade, hein? E você recebe na hora, no Pix. É muito mais segurança e garantia para você. Pois bem, senhores, então daqui a pouquinho eu volto para falar mais do Cruzeiro, trazer mais informações da preparação da Raposa para a primeira partida das semifinais do Campeonato Mineiro. Melhor notícia do dia é o retorno aos treinos do Kaique Kenji pelas cenas do jogo contra o Mirassol. Pensei que o afastamento seria maior. Parabéns à equipe de saúde do Cruzeirão Cabuloso. É o Bruno Teixeira, do bairro Castelo. E nós falamos aqui, né, Rafael Mendonça, a respeito do áudio. Você, como um belo professor que ensinou a turma a gravar o áudio. Nós temos participação do nosso ouvinte aqui conosco neste fã de primeira, hein? Verdade, tem ouvinte também participando com a gente, vamos conversar aqui, mas boa notícia, bem lembrada aí pelo nosso ouvinte no Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro, fazendo um excelente trabalho, com retorno não só do Kenji, a imagem realmente muito feia, a gente esperava, né, que poderia ficar fora um bom tempo, não, graças a Deus foi tudo certo aí nessa recuperação dele, uma recuperação rápida, e o goleiro também, né, o Matheus Cunha e o Ney Servídia Real voltando, o Matheus Cunha, uma cirurgia no joelho, né, voltando num tempo realmente, para mim, recorde, né, esse retorno do Matheus Cunha também. Mas ontem eu vi você começando a dar uma explicação para a torcida do Cruzeiro sobre Leonardo Jardim. Surge aí, ele tem já voo marcado para o Brasil, o Jardim vai voltar e tudo. Adroaldo Leal, que está na Toca da Raposa 2 nesse momento, existe alguma possibilidade do Leonardo Jardim voltar a treinar o Cruzeiro? Essa informação eu não tenho, Léo. Eu não vou mentir para a torcida, não. A única informação que eu tenho em relação ao Leonardo Jardim desde o mês de janeiro é que ele virá no mês de março, tá? O mês de março é um mês maravilhoso, porque é o mês do meu aniversário, é o mês do aniversário da minha irmã, é o mês do sorteio aí da fase de grupos da Libertadores, aniversário do Luciano Dias, Alegria, Ousadia, Futebol Moleque, Copa AMCE esse ano promete. Um detalhe, a informação que a gente tem é essa, que ele virá para um casamento. Inclusive, até mandar um grande abraço para o meu grande amigo Arthur Mesquita, ele é o setorista do Cruzeiro na Rádio 98 FM. A gente estava conversando e o Arthur, por coincidência, ele foi convidado também para esse casamento que o próprio Leonardo Jardim vai estar. Inclusive, a gente estava até apurando em conjunto essa informação, porque aí surgiram várias notícias que o Leonardo... Surgiu, inclusive, Léo,
que o Leonardo Jardim estaria já fechado com o Cruzeiro, que ele já teria um contrato assinado, que ele estaria recebendo e viria quando desce. Olha para você ver o teor da informação. Inclusive, eu entrei em contato com o ex-treinador do Cruzeiro, com o Leonardo Jardim, e ele foi muito claro ao dizer o seguinte, que ele vai vir ao Brasil sim para uma festa de casamento, que não tem nada, inclusive ele não assumiu nenhum outro clube, e ele até falou que acha muito engraçada essa questão da imprensa do Brasil, porque quando ele falou que no Brasil ele só ia dirigir o Cruzeiro, que ele só ia dirigir o Mônaco, só os times que ele já dirigiu, que ele não costuma dirigir duas equipes do mesmo país, as pessoas continuam perguntando, ele assustou quando surgiu, né, que ele ia ir para o Flamengo, ele não estava entendendo de onde a turma tirou isso. Então, no momento, ele não está querendo treinar nenhum clube. A informação que a gente tem é essa, que ele virá ao Brasil no mês de março para um casamento. Se vai virar treinador do Cruzeiro novamente, se isso depois aqui, cara a cara ali com o Pedro, certamente eles vão ter contato, o Pedro consiga trazê-lo, lembrando que o Cruzeiro hoje, querendo ou não, gostando ou não, o Cruzeiro tem treinador, que é o Tite. Então o Leonardo Jardim, ele, no momento, ele até recusou uma proposta recente, né, de assumir outro clube aí lá na França, não quis, então ele segue dessa mesma situação, e a informação que eu tenho, tá, Léo, é que ele vai vir no mês de março para um casamento, uma festa de casamento. Gente... Que casamento, hein? Eu tô curioso. Foi confirmado, quem é que vai Léo? casar, Adroaldo? Perdão. Quem vai casar? Agora é inevitável, tem que perguntar quem é que vai casar. Eu tô curioso. Não, eu vou falar em off, eu prefiro falar em off. Tá bom, ninguém Eu tá prefiro ouvindo, falar em não. off, Nossa porque como o audiência é só convite de ainda não milhares de chegou. pessoas, tá tranquilo. Não, eu falo em off e se a gente bater 10 mil seguidores, eu falo no ar. Não é o casamento Quando a gente bater Adroaldo? 10 mil, eu falo no ar. Não é o casamento Quando a gente Adroaldo. bater 10 mil seguidores, não, nós já tem muito mais que isso já, ué. Não, eu digo no Twitter lá, enfim. Ah, E outra coisa, viu, Léo? Depois, eu vou até olhar direitinho, porque para poder falar aí, porque senão vai criar um clima, enfim. Então, já deixando claro pro torcedor do Cruzeiro. No mês de março, Leonardo Jardim vai desembarcar em Confins, tá? E aí, você já viu que vai ter muita gente falando que o treinador desembarcou em Confins, já estaria vindo para a Toca da Raposa, mas a informação que a gente tem não, vai desembarcar em Confins para um casamento. Não é o meu, porque o meu é no mês de abril, e ele vai vir no mês de março. Tá bom, Adro. 11h50, é bom guardar isso pra quem vai casar. Momento Sônia Abrão Inclusive, aqui. Olha só, um Adro. minuto. Você vai casar. Só um minutinho. Diga. Pra você ver que não tem enrolação. Tá aqui meu amigo Arthur, que é lá da 98. Arthur. Eu dei aquela informação do casamento. O homem vai vir pro casamento, não vai? Eu fiquei sabendo que sim, casamento em março, né? Isso, o senhor vai estar nesse casamento, não vai? Eu também fiquei sabendo que sim. É porque o Léo tá perguntando quem é o casamento. Eu falo no ar ou não falo no ar? Ah não, deixa em off, né? Será? Não sei se pode, vai que eu sou desconvidado. Entendeu, Léo, como é que tá o negócio? Todo mundo tá querendo ir nesse casamento, imagina. Pergunta se ele vai ter paz nesse casamento. Não vai. Principalmente com todos os cruzeirenses lá. Um abraço pra turma Mesquita, pra toda a turma lá da 98, nossos colegas. Nação Azul, gostou do vídeo? Então já deixa aquele like para fortalecer o canal e se inscreve no China Azul Raiz para não perder nenhum corte com as principais notícias do Cruzeiro. Aqui você fica sempre bem informado sobre o nosso cabuloso. Muito obrigado pela companhia e até o próximo vídeo. Tamo junto!